Glória a Deus. Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém? Que bom que vocês estão felizes. Porque a palavra diz que onde o Espírito Santo de Deus está, ali há alegria, ali há liberdade, ali há a ação do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de trazer algo aos nossos corações nessa noite. Não vou dizer para você que é o pastor Luciano descobriu a cura do Covid, o pastor Luciano descobriu o fogo. Não, nada. É algo que Deus colocou no meu coração e eu creio que Deus ele quer falar com a igreja com relação a isso, com relação a essa ação nossa diante da presença dele. Amém? Porque se nós estamos diante de Deus, nós temos que fazer algo. Não adianta nada nós ficarmos aqui dentro da igreja e não termos ação nenhuma nas nossas vidas, tanto na vida ministerial, quanto na vida aqui da igreja, quanto na vida da nossa casa, do nosso trabalho. Deus abençoe. Então nós temos que ter uma ação na nossa vida, e essa ação nada mais é do que algo simples, completamente simples, algo que está ao nosso alcance, não é nada sobrenatural assim, é algo que está ao nosso alcance. E o que tem acontecido muito, irmãos, é que o diabo ele tem forçado disso, ele tem feito com que a igreja e seus filhos não façam isso. Seus filhos não, os filhos de Deus, desculpa, não é o filho do diabo não, filho de Deus. Ele tem feito com que os filhos não alcancem essa vitória. E é tão simples, é tão fácil, e a gente vê isso tudo dentro da palavra de Deus. Você que tem a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 3. Livro de Lucas, capítulo 3. Do versículo 7 em diante. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Amém? Então, algo que eu quero trazer, irmãos, para os nossos dias, é sobre arrependimento. Eu pesquisei muito, eu escutei muito, eu li muito, e se você puder fazer isso também, é bom para que você comece a adquirir conhecimento, comece a adquirir entendimento de tudo aquilo que Deus quer falar conosco na palavra de Deus. E o arrependimento, irmãos, nada mais é do que você ter uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de direção, para que você não continue nessa direção a qual você está, que está sendo errada. Para começo de tudo, nós temos que entender que arrependimento ele existe porque existe uma quebra de lei, existe uma quebra de regras. Nós temos que entender isso. O arrependimento existe porque existe uma quebra de uma ordenança,
de uma lei ou de algo que foi falado para não fazer, e muitas vezes a gente acaba fazendo. Então nós temos que entender que o pecado, ele vem contra as nossas vidas, e se nós entendemos que nós não precisamos disso, acabamos pecando. Só que o que eu tenho entendido bastante, irmãos, é que o pecado, ele só vai ter poder nas nossas vidas se nós realmente não entendermos que há uma transformação diante de um arrependimento sincero em nós. O que a gente muitas vezes vê, irmãos, não é um arrependimento, mas sim a gente vê muitas pessoas se sentindo culpada da situação que fez, ou da situação que passou, ou por algo que aconteceu, acaba se sentindo culpada, há o remorso, há a tristeza, mas se você for ver na sequência da sua vida, na sequência da semana, acaba cometendo pecado novamente. Aí não houve o arrependimento, aí houve um sentimento de culpa, e não um sentimento de arrependimento. Sabe por quê? Porque assim como João Batista falou aqui para esse bando de raça de víboras, ele disse assim que teria que haver um arrependimento, e esses arrependimentos teriam que surtir frutos. Então existem duas situações na nossa vida com relação ao arrependimento, e esse arrependimento verdadeiro, ele é algo que vem de Deus, não é algo que vem do homem em si. Como eu falei, muitas vezes eu posso pecar e posso me sentir frustrado, eu posso me sentir triste, mas se esse pecado que eu cometi não houver um arrependimento, não houver uma diferença em mim, de nada vai valer eu chorar ou eu vir aqui para frente e pedir perdão. Eu vou começar a me tornar uma pessoa religiosa, assim como eram esses fariseus, essas raças de víboras, porque eles mesmos diziam: nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Abraão, e não sei o que, mas não havia um arrependimento sincero no coração deles. Então nós temos que entender, irmãos, que existem três situações para um arrependimento verdadeiro na nossa vida. A primeira situação é nós realmente reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós erramos. A segunda é abandonar esse ato. Quando a gente fala em arrepender-se, se você for ver, procurar no hebraico, se você for procurar na raiz da palavra, o arrependimento ele quer dizer mudança de mente, ele quer dizer metanoia. Por isso que Paulo sempre pregava isso nas suas cartas, sempre nas suas pregações ele falava: vocês têm que ter uma mente renovada, vocês têm que ter uma metanoia, vocês têm que renovar a sua mente com uma mente de Cristo, para que realmente vocês possam alcançar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. E nós muitas vezes não entendemos, irmãos. Esse arrependimento nosso passa somente por um momento de tristeza, um momento de choro, um momento de remorso, mas novamente nós viemos a cometer os mesmos erros, fazer os mesmos pecados. Isso quer dizer que realmente não há uma condição de arrependimento na minha vida. E a terceira coisa que você tem que fazer para que realmente um arrependimento seja verdadeiro é você reparar os seus erros. Existem na Bíblia várias situações, irmãos, se nós formos ver. A primeira situação que houve, que poderia haver um arrependimento, realmente, um arrependimento verdadeiro, nós vemos ali na história de Caim e Abel. Deus aceitou a oferta de quem? De quem, irmãos? Deus aceitou a oferta de Abel. E quando Deus chegou para Caim, ele não sentiu um remorso, um verdadeiro arrependimento, ele não sentiu tristeza por ter feito aquilo que ele fez, de ter matado o seu irmão.
Ele ficou zangado porque Deus tinha aceitado a oferta do irmão dele e não a dele. Só que ele não se redimiu, ele não se arrependeu, acabou matando seu irmão. E quando ele se encontrou diante de Deus, ele não veio acusar ele. Deus só perguntou: o que foi que você fez? Por que deixaste isso acontecer com você? E nós vemos que ele mesmo se condenou, irmãos. Nós vemos que ele mesmo falou assim: agora onde eu for, eu queria me matar por causa disso. Deus não falou que ele iria morrer. Ele mesmo se condenou. Você acha que se ele não tivesse se arrependido da situação que ele fez ou que ele cometeu, você acha que Deus não teria perdoado ele? Já parou para pensar nisso? De todas as pessoas que erraram, cometeram um erro, será que se eles realmente se arrependessem verdadeiramente diante de Deus, você acha que Deus não teria mudado a sorte dele? Nós vemos que Deus pegou Jonas e mandou ele para Nínive, e mandou ele falar que se não se arrependesse, Deus iria acabar com aquele povo. Vocês conhecem a história? Jonas tentou fugir, mas Deus pegou, levou ele novamente lá, e ele pregou, e aquele povo se arrependeu. Houve arrependimento sincero, começando pelo rei deles, que foi passar por todas as pessoas que estavam ao seu redor, ao povo. Eles arrancaram suas roupas, vestiram sacos e ficaram sentados em cima de cima, demonstrando realmente um arrependimento verdadeiro. E Deus mudou a sorte dele, tanto que Jonas ficou bravo. Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, Senhor, por isso que eu não queria vir, porque o Senhor é bondoso, é misericordioso. Mas houve um arrependimento sincero na vida daquele povo. Outro que a gente fala bastante sobre o pecado de Davi. Davi desejou ter a mulher do seu soldado, e ele fez até com que o soldado fosse para a guerra e fosse morto. Daí Deus mandou Natan lá, e Natan falar para ele: olha, é você que está errado, você tem que se consertar. E o arrependimento de Davi foi tão grande que, se você ler lá o Salmo 51, vamos ver aí o Salmo 51, irmãos. Houve um arrependimento sincero na vida de Davi. O Salmo 51 mostra bem isso aí. O título aqui fala confissão e arrependimento. Compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Então ele reconheceu que ele tinha errado, ele reconheceu que ele era pecador, mas assim ele estava pedindo perdão a Deus. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, na intimidade, lá no profundo, e no recôndito me faz reconhecer a sua sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo da alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro, e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Não repulses de mim da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Amém, irmãos? Nós temos visto, irmãos, que as pregações que Deus tem trazido para cá, se vocês forem perceber, se vocês forem atentamente, vocês que participam dos cultos frequentemente, vocês vão ver que Deus está traçando uma linha
sabe? Uma linha assim, sabe, que parece que vai seguindo bem certinho. Eu preguei sobre você reconhecer que você é filho, né? Daí veio outro irmão e pregou sobre santidade. Veio a Luz sexta-feira passada e pregou sobre você reconhecer, né, que você muitas vezes só pensa em você, não pensa no teu irmão, sabe? Que você se define superior, sabe? São coisas que o Espírito está mostrando que há algo de errado dentro de nós, no nosso interior. Se eu for olhar assim para vocês, no exterior eu não vou conseguir ver nada de errado. Eu posso olhar, eu posso chegar bem perto de você, que eu não posso, né, por causa do distanciamento, mas eu posso chegar bem perto de você e analisar. Muitas vezes eu posso não ver nada de errado na tua vida, mas aquele que conhece o nosso interior, aquele que esquadrinha, aquele que conhece o nosso coração, aquele que sabe do oculto, aquele que sabe de tudo, ele tem falado, ele tem mostrado nas nossas vidas. Irmãos, muitas vezes o erro não está na igreja, o erro não está no grupo, o erro não está na família, o erro não está no meu trabalho, o erro não está na minha faculdade, o erro não está em lugar nenhum, porque muitas vezes o erro sou eu, e aonde eu for, o erro vai junto comigo. Vocês estão me entendendo? Enquanto eu não me consertar com Deus, enquanto eu não reconhecer que eu dependo da misericórdia, da graça dele, que eu preciso mudar. Entende, irmãos, que arrependimento é mudança. Arrependimento é mudança de atitude, é uma metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Enquanto isso não acontecer, irmãos, vai ser sempre a mesma coisa, irmãos. Esses dias eu postei ali no WhatsApp, se você quer ter um futuro diferente, faça as coisas diferentes. Se você quer colher coisas novas, plante coisas novas, não plante sempre a mesma coisa. Irmãos, e Deus está dando oportunidade dia após dia de nós nos achegarmos cada vez mais e mais na presença dele, de realmente conseguirmos alcançar um objetivo daquilo que ele tem para nós. Mas isso parte de uma sequência de várias coisas, vários princípios. E um dos princípios que tem realmente atrapalhado as nossas vidas são o arrependimento. Outra pessoa que agora me vem à mente, que Deus, quando chegou à tarde, foi procurar no jardim e não achou Adão. E ele perguntou: Adão, onde estás? Como se fosse impossível se esconder de Deus. Mas ele tentou de uma certa forma esconder a sua nudez com folhas, né? Ele tentou de uma certa forma se esconder atrás das árvores, ele tentou de uma certa forma se distanciar de Deus porque estava com vergonha, mas não estava arrependido. Sabe por quê? Porque ele perguntou: o que você fez, Adão? Quem te contou que você está nu? O que você fizeste? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? Qual foi a resposta dele? Fale alto, irmãos. A mulher que tu me destes fez eu comer do fruto. Ele não assumiu, ele quis jogar nas costas de alguém. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Hoje em dia, se você deparar com alguém e for querer falar com essa pessoa sobre os erros dela, muitas vezes a pessoa vai falar assim: ah, mas todo mundo faz isso. Mas aquela velha frase da nossa mãe que sempre falava o quê? Você não é todo mundo. Você é especial, você é comprado, você é filho de Deus. Então não adianta nós queremos nos esconder ou queremos de uma certa forma nos livrar da culpa, jogando a culpa nos outros. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi fazer isso? Julgar a culpa em alguém porque fez algo que errou.
nunca vai haver justificação para isso, irmãos. Nós temos que entender que se nós formos realmente filhos de Deus, nós vamos entender e vamos fazer igual Davi fez. Eu reconheço o meu erro, Senhor. Eu reconheço o meu pecado. Eu sei que eu errei perante Ti. Por isso eu peço perdão a Ti, Senhor. Irmãos, o arrependimento, irmãos, ele impacta os dois lados. Geralmente a gente falha muitas vezes com o nosso irmão, com a nossa irmã, certo? E muitas vezes as pessoas eles não querem pedir perdão. Ah, mas não fui eu que fiz isso, ela que fez, ela que peça perdão. Mas o arrependimento ele impacta as duas vidas. Ele impacta a vida daquele que se arrepende e daquele que viu a pessoa se arrepender. Sabe por quê? Porque ela vê Deus agindo na vida das outras pessoas. Sabe? Eu posso ver na vida dos irmãos que se arrependem, eu posso ver Deus agindo. Eu posso ver que as ministrações, as palavras de Deus não são em vão aqui neste lugar. Deus tem feito algo na vida das pessoas. Mas isso quando a gente vê o arrependimento. Não adianta nada você vir conversar comigo, eu como pastor, e você vir contar erros das outras pessoas, ou até mesmo os seus erros, se você não se arrepender, se você não entender que pode partir de você uma mudança sobre aquela vida. Quantos já ouviu aquela frase, você quer algo diferente? Comece por você. Interessante que João Batista falou aqui para esse pessoal aqui, ó, raça de víboras, não venha do jeito que vocês estão pensando que vão se livrar da ira de Deus, porque os frutos que você tem são frutos que não agradam a Deus. E como eu falei, uma das situações em que realmente o arrependimento de Deus vem sobre nós, são os nossos frutos daquilo que nós nos arrependemos. Um exemplo está lá. Zaqueu, desce-me, convém eu estar indo na tua casa hoje jantar com você. Ele rapidinho desceu, recebeu o Senhor na sua casa e ele falou assim, Senhor Deus, houve um arrependimento na vida dele, porque ele falou assim, Senhor Deus, tudo que eu fiz de errado, eu não vou fazer mais. Se eu usurpei do meu irmão, eu vou dar 4 vezes mais. Frutos de arrependimento. Tudo aquilo que ele fez, ele não vai fazer mais. Ele roubava seus próprios irmãos, ele era um cobrador de imposto. Ele falou que não ia mais fazer aquilo, mas ia ressarcir novamente tudo o que tinha feito. Quantos aqui já aconteceu de ir no mercado, ir numa venda, alguma coisa, e a pessoa te dá o troco errado, e você ir para casa, e quando chegar em casa você vê que estava errado, e você voltar novamente lá e devolver? Quantos aqui já fizeram? Se vocês não fizeram isso, se não aconteceu com você, amém, beleza? Mas comigo, volte e meia, acontece isso. De eu ir comprar algo e a pessoa me dá o troco errado, e se eu vejo na hora, eu já falo na hora, mas se eu não vejo, eu levo para casa. Quando chego em casa, eu começo a pensar e o Espírito começa a incomodar dentro de mim, eu tenho que voltar novamente lá e devolver para a pessoa. E muitas vezes a pessoa nem viu, nem percebeu. Não precisa ser visto. O problema das pessoas é que hoje o errado, para eles está se tornando uma coisa normal. E quando você faz a coisa certa, você se torna, nossa, meu Deus. Você é muitas vezes julgado pela sociedade quando você faz o certo. Porque hoje o fazer o errado, o fazer ao contrário das coisas certas, hoje é legal.
Então, como eu falei, o primeiro de tudo é reconhecer o nosso erro. O segundo é abandonar o nosso erro, o nosso pecado e nunca mais cometer. E como eu falei, no terceiro é a reparação dos erros. O arrependimento em hebraico, o termo utilizado é techuvá, que procede de uma raiz verbal que significa voltar ou retornar. No Antigo Testamento é chamado constante pelos profetas de afastar-se do caminho e viver de acordo com a aliança de Deus. Em nenhum caso indica obtenção de perdão mediante o esforço humano, mas receber o perdão da misericórdia de Deus para seguir uma nova vida de obediência dos seus mandamentos. No Novo Testamento, quando Jesus Cristo estava aqui, houve uma situação em que, se você for ver dois lados, de pessoas que cometeram um erro, e uma realmente se arrependeu daquilo que fez, e a outra não teve arrependimento nenhum, mas teve remorso. Nós vamos ver Pedro e Judas. Pedro, quando chegou para Jesus Cristo, falou: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou negar o Senhor, nunca. Jesus Cristo falou assim: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E houve isso. Mas quando isso aconteceu, houve um arrependimento sincero na vida de Pedro. Tanto que quando ele estava com Jesus Cristo lá, Jesus Cristo falou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E interessante que Jesus Cristo conhecia o coração de Pedro ali. Agora, quando Judas pegou e traiu Jesus Cristo com um beijo, eu não sei se ele imaginava que Jesus Cristo podia se livrar daquela situação, ou se até mesmo ele cria que Jesus Cristo era o rei dos judeus e poderia, de uma certa forma, sair dessa situação. E quando ele viu que Jesus Cristo não ia fazer nada, porque era o propósito de Deus que ele fosse para a cruz, para que ele pudesse morrer pela humanidade, quando ele viu, ele se arrependeu de uma certa forma superficial. Ele foi correndo aquelas pessoas, aqueles sacerdotes que deram o dinheiro para ele, e ele querendo novamente entregar o dinheiro, eles não quiseram. O que foi que aconteceu com ele depois disso? Qual foi a atitude dele? Foi lá pedir perdão para Jesus Cristo pelo que tinha feito? Ei? Não, ele foi se matar. Ele achou que se matando ele ia resolver os problemas dele. Não, de jeito nenhum. E hoje em dia, irmãos, não é diferente, irmãos. Hoje em dia nós cometemos pecados, nós fazemos coisas erradas e não há arrependimento real nas nossas vidas. Isso acaba matando a gente. Isso acaba fazendo com que o nosso espiritual comece a definhar, comece a diminuir, e a gente não consegue mais sentir a presença de Deus, a gente não consegue mais ter vontade de vir para a igreja, a gente não consegue mais fazer nada, porque a morte espiritual está cercando as nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quando veio, ele veio trazer vida, e vida com abundância. Quando Jesus Cristo começou a pregar aqui, a primeira pregação dele foi sobre o arrependimento. Se você for ver, a primeira pessoa que nós vimos ali foi João Batista. Quando ele começou a pregar sobre a vinda do Messias, ele falava: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, ele se conquista com arrependimento. O reino de Deus se conquista com um coração sincero. O reino de Deus se conquista com pessoas verdadeiras, verdadeiros adoradores do Senhor, verdadeiras pessoas que querem realmente se sentir bem diante da vontade de Deus. Porque tem pessoas que vêm diante da vontade de Deus e não se sente bem, se sente como Adão. Adão foi o primeiro homem a qual entrou o pecado, mas se nós realmente temos a vontade de ficar perto de Deus, nós vamos ser como Jesus Cristo, o segundo Adão, aquele que nasceu de uma mulher, aquele que realmente se usurpou de toda a glória que ele tinha e se colocou como homem, se fez como homem e fez com que a gente pudesse ter um alvo, um objetivo na nossa vida, que é de ser igual a ele. Quando aqueles pecadores chegaram diante de Jesus Cristo com a pecadora e falou: Senhor, ela pecou, ela traiu, e a lei diz que a gente tem que matar, tem que apedrejar.
O amor de Jesus Cristo era tão grande que ele olhou para a mulher e olhou para as pessoas e falou assim: aquele que nunca cometeu o erro, que atire a primeira pedra. E o problema nosso de hoje em dia, irmãos, é nós queremos acusar as pessoas, mesmo não olhando para nós. A palavra de Deus mesmo diz que é para nós olharmos como se fosse um espelho. O espelho reflete realmente quem nós somos e o que nós fazemos em nós. Diante daquela situação da mulher que adulterou, as pessoas começaram a pensar realmente: bom, eu tenho pecado, eu sou pecador. Começaram a se retirar todo mundo. O único que podia atacar uma pedra que ficou ali foi Jesus Cristo, porque nele não havia pecado nenhum. E ele perguntou para a mulher: aonde estão os seus acusadores? E infelizmente dentro da igreja tem um monte de acusadores, que só sabe reconhecer os erros dos outros, mas o seu próprio não reconhece. Eu li uma frase, não me lembro da pessoa que escreveu, mas ele falava assim: ó, enquanto a gente estiver atento aos erros dos outros, os nossos erros nunca vão ser perdoados por Deus, porque a gente não entende que os nossos erros também impedem nós nos achegarmos a Deus. E novamente eu vou falar, irmãos, o inferno não foi feito para nós, o inferno foi feito para o diabo e seus demônios. Vai somente aquele que quer, vai somente aquele que não se arrepende, porque se haver realmente um verdadeiro arrependimento, não vai haver inferno na sua vida. Irmãos, eu entendo, irmãos, que dentro, não só da igreja, mas pessoas que estão aí fora, tem pessoas que estão precisando de ajuda, porque não conseguem ter esse autocontrole, esse autoentendimento das coisas de Deus, e eles precisam ser ajudados. Cabe a mim e a você, irmãos, com as nossas vidas, demonstrar para eles o que deve ser feito. O nosso maior testemunho é a nossa vida, irmãos, é nossas atitudes. Esse é o nosso maior testemunho. Antigamente via mais conversões, pessoas se achegando a Deus, porque realmente eles viam o que realmente Deus podia fazer na vida daquelas pessoas e acabavam se achegando a Deus. Mas hoje em dia a gente não vê tanto isso. Quando testemunhos, que nem foi falado aqui sexta-feira, testemunhos são ditos, são falados aqui, glória a Deus, porque o nome de Deus vai ser exaltado. Mas quando o testemunho é o meu agir, é o meu fazer, é o meu pensar, isso se torna um espelho para as pessoas. Isso se torna um reflexo daquilo que realmente nós temos que ser. Por isso que Paulo fala: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Enquanto houver dentro da igreja, enquanto houver pessoas dentro da igreja com o coração não entendendo que realmente precisa se arrepender das suas atitudes, dos seus atos, dos seus pensamentos e muitas vezes daquilo que falou, não vai haver mudança nenhuma. Eu novamente vou falar uma frase que ficou muito gravada na minha mente. Um irmão falou assim, em uma reunião que eu estava tendo aqui: não adianta nada nós virmos aqui toda reunião falar sempre a mesma coisa, sempre os mesmos erros, se não houver mudança em nós. Na próxima reunião vai ser falada a mesma coisa, porque não houve mudança, porque não houve mudança de atitude, porque não houve mudança de pensamento. Não houve o quê? Arrependimento. Houve somente uma tristeza, houve somente uma lágrima, houve somente um remorso, mas não houve uma real e sincera mudança de atitudes, ou de pensamento, ou de comportamento. Sabe, o interessante é que Deus, Ele espera isso de nós, espera de mim e de você.
Nos evangelhos, o conceito de arrependimento, metanoia, é um conceito essencial, equivalente a uma conversão. Hoje em dia, irmãos, está tão diferente assim a gente fazer o apelo. Às vezes a gente faz o apelo e a gente insiste tanto, para que a pessoa venha aqui para frente, que como se tornasse um leilão da salvação de Cristo na vida deles. Porque se as pessoas realmente entendessem a palavra, absorvessem aquilo que Deus tem falado com eles, não precisaria haver uma insistência. As pessoas viriam para frente, não por medo de morrer amanhã e ir para o inferno, não por medo de sofrer um acidente ou de ter uma enfermidade. Elas viriam por amor, por alegria, por entender que é preciso mudar a sua vida. Sabe, irmão, seria tão bom se a gente pudesse aceitar Jesus todos os dias que a gente vem para o culto. Seria tão bom, sabe, de reafirmar, de rever novamente aquela atitude que você teve. Irmãos, eu aceitei Jesus Cristo há 20 e poucas bolinhas, sei lá quantos anos atrás. Não sei se foi 25, 26 anos já, 27 anos que eu aceitei Jesus. Desde então eu tenho essa caminhada, irmãos. Imagina o tanto de pecado que eu já cometi nesses 27 anos. Mas imagine também o tanto de vezes que eu senti vontade de novamente ir para frente, no momento do apelo, no momento da palavra do Senhor, que falou tão grande, tão forte comigo. Sabe, seria tão gostoso esse momento novamente, poder reviver esse momento, assim, sabe, de sentir o amor tão grande de Deus sobre a minha vida, naquele momento em que eu aceitei Ele. O primeiro amor. Quantos ouviram que já falaram desse primeiro amor? Sabe, o primeiro amor. Você está ali, ó, com toda a tua força, com toda a tua pilha, com toda a tua bateria ali. Não importa a situação, não importa o horário do culto, não importa se está chovendo, não importa se está sol, não importa se você tem que ir a pé, não importa se você tem que ir de bicicleta. O meu começo foi assim, irmãos. Eu morava aqui no Santa Terezinha, eu tinha que ir a pé lá para o Jardim Graziele, nos cultos, quando eu congregava numa outra denominação. Às vezes os irmãos davam carona, amém. Às vezes tinha que ir a pé. Chegou uma vez, eu tenho uma bicicleta azulzinha, um barra circular azul. Eu pegava aquela bicicleta e ia. E hoje a gente desiste por tão pouco, sabe? Uma coisa que não entra na minha mente assim é a pessoa fala assim: eu não fui porque eu estava com dor de cabeça, eu não fui no culto. Isso é uma coisa minha, irmãos, tá? Não me entra, sabe? Porque se ele vir para o culto, ele vem buscar a cura, ele vem buscar algo de Deus que pode ser curado. Mas a gente quer achar tantas desculpas para isso, sabe? Tantas desculpas para não fazer as coisas de Deus. Por isso que Jesus Cristo sempre, quando conversava com as pessoas se arrependiam, Jesus Cristo pegava e falava: vai e não peques mais. Vai e transforme a sua vida. Vá, não faça mais as mesmas coisas que você fazia. Não seja como essas raças de víboras que somente queriam se aparecer, queriam ser os tais, queriam saber que conhecia a palavra de Deus, queriam saber que davam maiores ofertas, queriam saber que estavam fazendo as orações mais bonitas. Tudo isso diante de Deus não é nada. Por isso que a gente muitas vezes fala sobre a oferta da viúva, né? Que foi tudo que ela tinha. Era pouco? Era. A oração do pecador, que
que ele falava: Senhor, eu não sei como se chegar a Ti, porque eu pequei, eu falhei. Agora já a outra oração do bonzão, já: Senhor, eu oro para o Senhor 3 vezes por dia, e não sei o que, sabe? São coisas que Deus, Ele não se agrada disso. Deus, Ele se agrada de realmente um coração puro, um coração sincero, um coração reto, um coração aquebrantado. E o Senhor nessa noite está procurando isso. Desde o começo Ele está falando sobre isso. Ele procura os verdadeiros adoradores. E a gente se engana muitas vezes que adoradores é só esses que estão tocando aqui. Não, de jeito nenhum. Adoradores são aqueles que se prostram diante de Deus e o adoram em espírito e em verdade. Do seu jeito, do seu jeitinho, do jeito que Deus fez você. Amém? Então nós temos que entender, irmãos, que o arrependimento ele tem que ser sincero. Tem que haver uma conversão. Tem que haver uma mudança de atitude, uma mudança de mente. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que errava não erra mais. Mas pastor, eu não consigo sozinho. Eu sei, nós não conseguimos, de nós mesmos nós nada temos, nada somos, nada podemos. Mas quando a gente se agarra em Jesus Cristo, quando a gente clama pelo Espírito Santo de Deus, as coisas começam a acontecer. Amém? E isso começa a acontecer igual o testemunho que a irmã Isa deu. As coisas começam a acontecer, irmãos, do nada. É Deus agindo, é o Senhor manifestando o seu amor. Amém? Então nós temos que entender que temos que fazer essas 3 coisas, essas 3 situações. Reconhecer que somos pecadores, nosso erro, né? Não mais fazer novamente o erro, abandonar o pecado, abandonar essas atitudes erradas, e esse arrependimento tem que produzir frutos. E esse fruto, irmãos, muitas vezes é a reparação do nosso erro. Quantas e quantas vezes eu erro com meu irmão ou com minha irmã, e para mim está tudo bem. Eu já pedi perdão para Deus, estou sossegado. Como eu falei para vocês, eu li bastante, eu assisti bastante, e uma das coisas que me tocou bastante foi um pastor que ele falou que antes de se converter ele era ladrão, ele roubava, e ele roubou um posto de gasolina, e nesse posto de gasolina, um ano depois, ele acabou se convertendo. E ele disse que depois dessa conversão, Deus começou a falar com ele, e como ele era novo convertido, Deus queria ele na totalidade, e Deus começou a incomodar ele com relação aos roubos que ele tinha. Então ele começou a se lembrar daquilo de erro que ele fez, e ele começou a ir lá novamente, pedir perdão e restituir sobre os erros. E esse posto de gasolina que ele roubou, ele tinha um carro, ele falou que ele vendeu o carro para pagar aquilo que ele tinha roubado do posto de gasolina. E disse que ele chegou lá, conversou com o dono ficou maravilhado assim da situação, e ele falou assim: agora se o senhor quiser me denunciar pelo roubo que eu fiz, né, o senhor tem toda a liberdade. Ele falou: não, porque eu vi que realmente você se arrependeu sinceramente, verdadeiramente daquilo que você fez de errado, e eu tenho certeza que você não vai fazer mais. Amém? E olha que quando mexe no bolso do ser humano é complicado, né? E agora eu pergunto para você, igreja, filhos de Deus, filhas do Senhor, se tem algo de errado na tua vida, conserte. Se tem algo de errado, vai até essa pessoa, conversa com essa pessoa, né? Tenta de uma certa forma resolver, e tente realmente com esse arrependimento, que esse arrependimento venha dar fruto na tua vida. Se coloque de pé.
podem pensar assim, falar assim, ah, pastor, para você é fácil falar. Você está falando, está pregando, mas irmãos, pode ter certeza que nós temos vivenciado isso nas nossas vidas. Nós temos tentado viver realmente aquilo que a palavra de Deus nos diz, para sermos realmente santos, para sermos realmente sinceros diante da presença de Deus. Só assim nós vamos alcançar as coisas que Deus tem para nossas vidas. Amém? E eu tenho certeza que essa situação que muitas vezes acontece na nossa vida, do diabo se levantar e fazer a gente errar, e fazer a gente pecar, ou fazer algo contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, com certeza, se você tiver impedimento de ir lá conversar com essa pessoa, ou de resolver esse problema, pode ter certeza que Deus ele vai se ligar na tua vida. Não somente nós como pastores aqui da igreja, mas Deus em reconhecer que está vendo em você uma mudança, uma metanoia, uma transformação. Feche seus olhos. Assim como João Batista estava pregando no deserto sobre arrependimento, nós também temos que saber se em nosso meio tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus e gostariam de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender daquilo que praticou, daquilo que fez, de tudo que fez em sua vida. Eu gostaria de saber se nessa noite tem pessoas assim que gostariam de se achegar a Deus, se arrepender dos pecados, dos erros, de falhas. Nós sabemos que nós somos humanos, seres humanos, mas isso não define a nossa vida. O que define a nossa vida é sermos filhos de Deus. Sermos humanos sim, mas filhos de Deus, levantados pelo Senhor para uma nova vida, levantados pelo Senhor para uma nova nação, um novo reino, né? Se tem então aqui em nosso meio alguém que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levante sua mão. Amém. Se tem em nosso meio pessoas que querem se reconciliar com o Senhor, que por muitas vezes acabou se afastando, para mim não importa qual foi a situação, mas aconteceu algo de você se afastar do Senhor, e você gostaria de novamente retornar aos caminhos do Senhor, você tem essa oportunidade nessa noite de se achegar novamente a Deus. Assim como o filho pródigo caiu em si, tomou essa decisão de voltar novamente aos caminhos do Pai, você nessa noite tem essa oportunidade. Amém? Tem alguém em nosso meio que quer novamente retornar aos caminhos do Senhor? Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe, irmão, também. Mais alguém, irmãos? Não é um leilão, irmãos, de salvação. É algo realmente que Deus tem feito aqui neste lugar. Transformado vidas, transformação de vidas aqui. E nessa noite também eu gostaria de você que se sentiu culpado com relação à palavra, algo que aconteceu na tua vida, algo que você fez ou algo que fizeram contra você, e que você se sente meio preso nessa situação. Meio não, né? Completamente preso. Porque não existe meio preso. Ou você está preso ou você não está. E você se sente dessa forma. E eu gostaria que você também agora colocasse diante de Deus essa situação, essa falha, esse vacilo, e colocasse diante de Deus e pedisse perdão para Deus primeiramente. Pedindo perdão para Deus, tenho certeza que Deus ele vai sondar o teu coração e vai ver a sinceridade do teu coração e Ele vai te perdoar. Mas se for algo contra pessoas, irmãos, você tem que consertar isso. Tem que ir até essas pessoas e consertar. Porque se não for assim, irmãos, de modo nenhum Deus pode agir na tua vida. Nós temos que entender a diferença entre a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias, mas o agir de Deus sobre a tua vida em certas situações. Feche seus olhos agora então. Senhor Deus, eis aqui as nossas vidas, Senhor.
eu quero me colocar também diante de Ti, Senhor, porque eu sei que muitas vezes eu falhei, muitas vezes eu cometi pecados, e que muitas vezes, ó Deus, atingiu meu irmão, atingiu minha irmã. E nessa, Deus, eu quero pedir perdão, Senhor, primeiramente a Ti, Senhor. Reconhecer que sou falho também, Senhor. O título de pastor não me deixa super santo, o título de pastor não me faz um super-homem. Eu tenho falhas, eu erro, eu vacilo também, mas eu sei que eu entendo que tem o Senhor Deus na minha vida, um Pai de amor, um Pai de bondade, de alegria, mas também um Pai de justiça, um Pai que age em nossas vidas. E nessa noite eu quero me colocar juntamente com a igreja aqui, Senhor, pedindo perdão a Ti, Senhor, pelos meus erros, minhas falhas, pelos meus defeitos, Senhor. E prometo não novamente participar mais dessas situações, ó Pai. Perdoa, Senhor, o meu erro, a minha falha. Perdoa os erros e falhas da Tua igreja, Senhor. Em nome de nosso Cristo, Pai. Quero colocar agora cada vida, Senhor, que tem se reconciliado com o Senhor aqui nessa noite, Pai. Em nome de nosso Cristo, Pai, eu clamo a Ti que essa vida possa novamente ser escrito o nome dela no livro da vida, Senhor. Que o Seu sangue, Deus, venha ser derramado sobre ela e que